Estamos de volta a Plantão Enem ao vivo pela Rede Minas e pela internet. E temas que certamente vão cair nas provas, dúvidas que você precisa de tirar antes do exame. Mande suas perguntas sobre as matérias de hoje, português, arte e literatura, por telefone, por e-mail, por Facebook. Não fica com dúvida não, hein? E para não perder nenhuma dica, se liga no site e no blog, que é atualizado toda semana. Professor Henrique, qual é a dica para estudar arte e fazer uma boa prova? Bom dia a todos, os colegas professores. Bom dia. Aos nossos alunos que estão preparando para o exame. A prova de arte é uma prova que tem algumas características específicas que é importante o aluno estar atento para poder fazer uma boa prova. Primeiramente, entender que arte pode envolver expressões que não sejam exatamente só de artes visuais. A música, nós temos o teatro, a dança, todos esses campos de manifestações artísticas podem cair na prova. Apesar que nos últimos anos tem tido uma certa ênfase nas questões de artes visuais. Exato. Mas tem um modo de preparar para a questão que eu acho que colabora, inclusive, para as outras questões também, mas especificamente na expressão de arte, é muito importante, que é a questão da contextualização, saber ter aquele objeto artístico, que é chamado no texto do Enem como texto artístico, e a gente na arte trata como objeto artístico, saber contextualizar aquele objeto, relacionar com eventos, né, com questões históricas ligadas à produção daquele objeto, daquele texto artístico, saber conhecer elementos que articulam aquele objeto. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais simples, que seria uma pintura. Que tipo de técnica de pintura foi utilizada para poder elaborar aquele quadro, saber contextualizar como que o artista criador teve aquele impulso de criação e, finalmente, saber relacionar, contextualizar com outras questões que estão aparecendo. Como a professora Neve também colocou no primeiro bloco, essa questão da contextualização, de saber organizar elementos, ela é fundamental na arte, porque muitas vezes nós temos percebido isso nas questões do Enem, né, que a prova de artes, ela já traz elementos que permitem a sua solução na própria questão. É uma questão de leitura do português, para compreender o que está sendo dito e conhecer alguns elementos próprios da arte para poder correlacionar. Então, acredito que isso é a dica inicial, né? Professor, então vamos ver um vídeo de arte para a gente continuar a conversa? Ótimo. A interação das pessoas com a tecnologia tornou-se algo indispensável na vida contemporânea. No campo da arte também não é diferente. E não é novidade o uso da tecnologia como mediadora nas criações e manifestações artísticas. Ainda na primeira metade do século XIX, já criticava-se a arte mediada pelo uso de tecnologias, principalmente em função do surgimento da fotografia. A reprodutibilidade técnica da imagem balançou o universo da representação visual. Edgar Degas, por exemplo, usava fotos como referência para estudar o comportamento da luz, que ele traduzia em técnica na pintura impressionista. O avanço tecnológico contínuo facilita cada vez mais os processos de criação e apresentação da arte. Desde invenções mais antigas, como o papiro, até hoje, artistas usam de tecnologias como meios de criação. Hoje, estas tecnologias são convergentes, ou seja, num só equipamento, por exemplo, o computador, pode-se trabalhar fotografia, desenho, pintura, vídeo, sons, textos, praticamente eliminando as fronteiras entre os suportes e as técnicas. Assim surgiu a cyberarte, arte mídia, arte digital, web arte, videoarte, videoinstalação. Mas é preciso lembrar que nem tudo que é mediado pelas tecnologias contemporâneas pode ser denominado arte. Quando se fala em arte e tecnologia, o foco é a apropriação e o uso crítico que se faz desses equipamentos, ou seja, as ideias estéticas são mais importantes do que o equipamento em si. Pois é, então não adianta ficar brincando com o programa do computador e achando que é arte, Com né? certeza. Se for assim, né, professor? Eu sou artista também, ó. Exatamente. E sabemos que não funciona, né, dessa forma. Este vídeo eu acho muito interessante para os alunos verem, para se prepararem bem, porque ele traz vários elementos super importantes dessa questão das novas tecnologias na arte, que são questões de prova do Enem. A primeira questão é pensar numa grande
articulação, um grande elemento que estruturou a arte, que é essa questão do desenvolvimento técnico, dos meios de expressão humanos. Então, normalmente as pessoas associam tecnologia como se fosse apenas esses instrumentos que nós temos hoje em dia, que grande parte das pessoas tem celulares, computadores, mas na verdade todo tipo de técnica utilizada para poder se expressar envolve um certo conhecimento tecnológico. A pintura rupestre, por exemplo, envolveu um tipo de conhecimento sobre os pigmentos que você vê, tem pinturas que são de milênios e até hoje elas estão lá intactas. Coisas que, às vezes, uma fotografia contemporânea, em 50 anos, nós já perdemos. Agora, com a invenção da fotografia, tem um dado que o nosso telespectador tem que estar bem atento, que trouxe, que mudou muito, que é o quê? O artista agora, em vez de estar com o seu corpo ligado à obra, à criação, o gesto criador, numa pintura ele tem que usar o pincel, tem que estar, o gesto de gestualidade ele está impressa ali, ele começa a usar um instrumento que media a relação dele com a produção do objeto artístico. E essa palavra de ser mediar, uma produção mediada, começa a trazer outros elementos. Por exemplo, a mudança dos suportes. Né? Hoje em dia sabemos que a arte ela pode se manifestar em diferentes contextos, em diferentes suportes. Pode ser uma pintura que seja feita numa tela de forma tradicional, mas pode ser, por exemplo, uma performance no qual o próprio corpo do artista é o suporte. E na arte e tecnologia, vários elementos desses tecnológicos se tornam suporte. Por exemplo, um website pode se transformar num exemplo de web art. Agora, muito importante, que mais ao final, traz um dado que é crucial para resolver as questões, que é perceber a intencionalidade. Não basta apenas o gesto. É isso. Há de se ter uma intencionalidade para que aquilo ali se converta numa ação que gere um objeto artístico. Não é mesmo? E isso que você fala, professor, nos lembra até um programa que tivemos aqui recentemente, que essa questão que você traz muito bem da website, web art, pode ser uma tendência na prova de questão fechada. Interessante. E que tranquilamente isso pode sair, que são as novas incorporações. E a ideia de que não existe mais, não, fica radical, mas relativizar de que não existe gênero puro mais. Né? Os gêneros se incorporam hoje, né, contemporaneamente, de tal modo que uma arte está dentro da outra. Esse argumento que a professora Neva traz também é muito interessante de estarmos atentos mesmo, que é uma coisa do hibridismo, da mistura. Isso. Né? Você vê que hoje uma expressão artística de performance, ela tem elementos de dança, ela tem elementos de música. Isso. Então, essa intermedialidade, que é uma coisa que o professor Luiz também trabalha muito bem, é muito presente nas questões e vai estar cada vez mais presente, há de se estar atento. Né? Muito bem. E na questão mesmo que tem que vem da arte, a gente tem reparado, como você lembrou muito bem, pode existir, inclusive, confronto com os textos que são considerados, né, da literatura ou dos textos comuns, para contraste, para comparação. Verdade. Então, um quadro em que um autor retoma... né, professor? Você está falando uma questão do pastiche. Do pastiche. Do colagem, né? Ele faz referência a girassóis, né? Tem um texto bonito do Manuel de Barros, em que ele retoma girassóis. E também os traçados. Acho que seria muito interessante nós destacarmos para o nosso aluno que vai fazer a prova do Enem, a necessidade dele observar a imagem. Né? Perfeitamente. E a observação da imagem, ela tem que ser qualificada. De que forma? Isso. Ao ver uma imagem, é importante que o nosso aluno esteja atento a que elementos que articulam essa imagem. Perfeito. Se é uma imagem de origem digital, então ela é impressa, Isso. ela vai ter elementos como, por exemplo, o pixel, que é aquele quadradinho em qual forma a imagem, se é uma pincelada gestual, ou se é um objeto tridimensional que foi feito de maneira industrial. A senhora, trazendo essa questão, me lembra muito de muito comum na prova do Enem, trazer algumas questões que trazem o handmade, que é o quê? Quando você tem um objeto que já está pronto, e aí o artista pega e desloca ele para um outro contexto. E isso se converte em uma obra. A lata de sopa lá, né? A lata de sopa é verdade. Clássica, né? É clássica. Né? Então é muito interessante essa capacidade de você ver a imagem e conseguir estabelecer imaginações. A partir dela, o que ela te traz de elementos? Numa última prova veio, né, uma espécie de um saco cheio, né, escrito açúcar, mas ele lembrava uma barriga. Perfeitamente. Né? A propaganda também usa muito isso. E do nosso lado, do lado da linguagem,
temos observado que o nosso aluno tem saído iletrado na imagem. Ele não é muito ligado semioticamente, até porque falta, às vezes, para ele essa condição. No campo das artes, nós temos algumas percepções que essa capacidade de estabelecer sentido da imagem, que é muito elaborada no português, na literatura, no campo das artes, ela envolve também uma certa experiência com a produção de imagens, que ao produzir, a pessoa tem mais elementos para poder estabelecer relações e se aproximar daquela obra. Então, realmente muito importante você estar atento àquela imagem que está sendo apresentada na prova. Né? Pois é, e o professor Henrique trouxe algumas questões para a gente. Vamos dar uma olhadinha, que caíram nos Enems anteriores. E aí, professor? Olha, essa é uma questão importante, porque traz um objeto que, a princípio, não poderia não ser considerado como arte e que, na verdade, tem elementos estéticos claros. Então, temos duas cadeiras com formas bem diferentes, uma cadeira ligada, ao Dom João VI, ligada a um período específico do Brasil, um mobiliário bem diferente, e outra feita pelos irmãos Campana, que são designers que trabalham com criações que são estéticas, por isso estão dentro do domínio da arte, mas não perdem uma certa funcionalidade. Então, essa é uma questão de que o aluno tem que estar atento a indícios que nas próprias opções apontam para outros tipos de campo de arte que não seriam dessa questão do design. Por exemplo, quando se fala que na letra A, que a confecção do imobiliário está ligada a determinadas correntes estéticas, determinados materiais, ligados a ferramentas que são utilizadas na confecção, isso não está apropriado, não tem a ver essa questão da gestualidade na produção de um objeto industrial. Por outro lado, quando nós vemos na opção D essa questão que o imobiliário vai se adaptando a concepções de vida, a capacidades técnicas, a necessidades humanas, mas também a expressões estéticas, nós percebemos uma clara diferença entre os contextos. Então, claro que a letra D seria mais apropriada, que está mais coerente com essa comparação. Bom senso aí também, né? Bom senso. E essa questão também é um bom exemplo para uma argumentação que os nossos amigos professores trouxeram, que sabendo você contrastar esses dois objetos artísticos e fazer essa leitura adequada, você conseguiria resolver essa questão tranquilamente. O que tem numa, o que tem noutra. Então, é um bom exemplo. Para os alunos, é importante ficar essa mensagem, de estar muito tranquilo. É uma prova que deve ser feita com atenção, de forma rápida, mas você tem um tempo de leitura e essa leitura qualificada da questão, que tem a ver com o português, com a interpretação, vai ajudar inclusive no campo das artes, que é um campo de imagens ou de outras expressões. Perfeito. Muito bacana, professor. Então, essa é uma típica questão. Pode repetir na prova também, fazendo esses contrastes? Como é que é isso? Essa questão da repetição é muito interessante. Essa questão de comparar algumas obras, ou uma obra com um pequeno texto que se fale da obra, é muito recorrente. Eu acho interessante o seguinte, como esse ano nós perdemos o Milor Fernandes, e o Milor Fernandes é um intelectual de 7 artes, né? Perfeitamente. Ele brincava com poesia, com literatura, com arte e tal. Então tem um poeminha dele que só tem 2 palavras e que seria muito apropriado, para ser explorado no campo da arte. Ele tem um poema que diz, poesia surrealista. Olha só. 2 palavras só, 2 versos só. Um pato num trem. Um pato num trem. Um pato no trem e o título Poesia Surrealista. Quer dizer, quanta coisa que pode se questionar nessa interação do texto com a pintura e cobrar o que é o surrealismo. Exato. E aí que entra uma pequena preparação prévia de conhecer essas principais correntes estéticas, por exemplo, surrealismo. Pois é, professor. História da arte, por exemplo. História da arte também cai na prova do Enem. Cai com certeza. E essa questão da história da arte vai colaborar com o nosso aluno a fazer essa contextualização qualificada. Por exemplo, quando traz essa possibilidade de questão do surrealismo, se ele não tem um conhecimento prévio de algumas obras surrealistas que tratam dos sonhos, dificilmente ele fará uma leitura adequada. Dificilmente ele conseguirá se aproximar da questão. E, professor, esse surrealismo que o professor está tratando é o mesmo surrealismo da literatura? Sim. Nós temos até um grande escritor contemporâneo, que é o Sérgio Santana. Ele até tem um conto magistral chamado A Morte do Pintor Surrealista, E esse personagem, ele faz uma definição que é ótima, O que é o surrealismo, É um padre encontrar com um soldado diante de uma loja que venda sutiã.
né? Então essas três coisas que são reais, que são coerentes, mas justapostas ali, né, criam uma atmosfera diferente que tem a ver com o surrealismo. Muito legal. Um estranhamento, Um né? estranhamento, né? Ótimo. E aí, Rafa, tem mais dúvidas chegando pra gente? Tem sim. Eu vou lançar uma pergunta pegando o bonde da conversa. A Raila Duarte de Guatama, ela queria saber como os conteúdos de literatura e artes podem ser cobrados numa mesma questão do Enem, como, por exemplo, interpretação de uma obra de arte. Olha, essa é uma boa pergunta, né, que essa aluna está enviando, que, com certeza, quando você tem uma corrente estética, que é o quê? É um conjunto de valores, de sensibilidades que tem argumentos comuns, por exemplo, o surrealismo, por exemplo, o modernismo no Brasil, que nós sabemos que é muito recorrente em questões do Enem. Normalmente você tem, em diferentes expressões estéticas, esses valores se manifestando. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do Pato no Trem, né, que é um pequeno poema, e que você tem várias pinturas que trabalham com essa ideia do inusitado, do onírico, que estão contrastando. É muito comum ter esses dois elementos, esses dois objetos, um ao lado do outro, e aí as questões versariam sobre as relações possíveis de se estabelecer. Inclusive, né? O famoso poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Poema de Sete Faces, o título só se justificaria dentro do cubismo. Dentro do cubismo, Quando eu nasci, um anjo torto desse que vive nas sombras, disse, vai, Carlos, ser gosto da vida. Depois vem outra estrofe que não tem nada a ver com a anterior. E aí, Sete maneiras diferentes de abordar o mesmo elemento. Né? E esse, só um instantinho, e esse é um indício ótimo que está saindo aqui para o nosso aluno que vai fazer a prova do Enem, de olhar para o título. Perfeito. O título dos poemas, o título das obras de arte, o título dos textos, eles não são gratuitos. Lembrar que faz parte, é um componente da obra, do objeto artístico. E tentar articular isso. E com essa dica, claro que a conversa está muito boa, mas a gente continua depois do intervalo. Aproveita, passa seu e-mail, liga pra gente, entra no Facebook. Plantão Enem ao vivo, uma parceria da Rede Minas e da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. A gente já volta.